Ontem de manhã, quando eu acordei, encontrei várias reportagens, vários artigos falando sobre uma suposta conversa gravada entre integrantes do grupo de crime organizado, o PCC, o primeiro comando da capital. As conversas aqui estavam rolando pela internet, né, e seria uma evidência de que o PCC negociava com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. E a extrema-direita ficou alvoroçada, né? Muita gente veio comentar aqui no meu canal, fala do PCC e o PT, e eu vi as transcrições dessas conversas, eu vi também a conversa, e sinceramente me pareceu um pouco esquisito, né? Então eu resolvi esperar um pouquinho mais para ver como isso ia se desdobrar, e hoje tive uma resposta. Então eu quero ler para vocês primeiro o teor da conversa aqui, um trecho da conversa que foi gravada, e depois quero fazer algumas considerações sobre isso. Então aqui, a conversa, né? Integrante do PCC diz o seguinte: para você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, mano, porque situação que nem dá para nós ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, mano. E essa fala seria do Alexandre Roberto Pereira, conhecido como Elias. Isso aí foi transmitido na TV Record um dia antes, depois entrou nos jornais. Então, primeira coisa, ontem mesmo saiu uma reportagem no UOL, no Notícias UOL, dizendo o seguinte aqui: não há indicativos de negociação do governo PT com o PCC, afirma o promotor. Quem diz isso é o promotor da Justiça, Lincoln Gakia. Ele foi o responsável por pedir transferências dos chefes das facções do PCC para presídios de segurança máxima. E ele diz o seguinte aqui, olha: não há nenhum indicativo de negociação do governo PT com o PCC. Aliás, é bom que se diga que os presos não foram transferidos em décadas de governo PSDB em São Paulo. Depois ele fala o seguinte, né, que esse Elias, esse cara no áudio, não é integrante da cúpula, apenas traduziu o que tantos os presos em geral quanto a própria população pensam, ou seja, que a remoção dos líderes do PCC foi obra do governo Bolsonaro e do ministro Moro. Informação distorcida. A investigação sobre o plano de resgate e o pedido de remoção de Marcola foi feito por mim. Isso aqui foi feito pelo promotor, pelo Gakia. Foi feito por mim, ou seja, pelo Ministério Público, e deferido pelo juiz da 5ª Vara de Execução Criminal de São Paulo. Ele fala o seguinte ainda, acrescentando: o governo federal teve o papel somente de disponibilizar as vagas através do Departamento Penitenciário Nacional e de organizar a logística de transferência. Apenas isso. O mesmo se diz do governo Dória, que também apenas auxiliou na logística. O que houve foi apenas cumprimento de ordem judicial. Não cabia ao governo federal determinar ou negar as transferências. Então isso aqui é o promotor que fez os pedidos. E ele diz que não tem nenhuma relação com o Moro, com o Bolsonaro, nem relação entre PCC e PT, até onde ele saiba, até onde tudo indica nas investigações que ele coordenou. E outro procurador, que é o Márcio Sérgio Cristino, que investigou o PCC nos anos 2000, ele diz o seguinte, olha: o envolvimento do PCC com partidos políticos sempre foi aventada e nunca comprovada. As lideranças sempre evitaram esse tipo de ligação porque só tem a perder, eis que se expõe a situações que estão além de seu controle. A organização busca dinheiro, fora isto não tem outros interesses. Então a gente está falando de pessoas aqui, de promotores, que trabalharam com investigações relacionadas ao PCC, dizem que não tem nenhuma evidência de participação, de diálogo entre PT e PCC. Então o que você observa aqui são algumas coisas, né, alguns fatores. O primeiro deles, que isso é de fato uma cortina de fumaça. Isso aqui de fato é algo para distrair a atenção, tirar o foco do Moro, do Vaza Jato, dos diálogos vazados pela Intercept e outros jornais e revistas e portais agora que estão junto com a Intercept, é desviar o foco disso aí e jogar de novo para o PT. É mais uma vez o antipetismo em atividade. É mais uma vez utilizando o PT como bode expiatório de todos os males do mundo. Agora você quer pôr a culpa do crime organizado, do PCC, junto com o PT. Então, é claro, é mais um esforço antipetista de continuar alimentando, inflamando a ala bolsonarista contra o PT. Contra a esquerda no geral, porque quando eles falam em PT, eles já põem um guarda-chuva aqui que engloba todo mundo que é de esquerda. Então o PT acabou se tornando símbolo de esquerda. A esquerda, como todo, agora tem vínculos com o PCC, de acordo com esse áudio aí vazado e que não procede, de acordo com promotores que trabalharam nessas questões. Eu vou repetir aqui, olha, que essa pessoa falando no áudio não é integrante da cúpula. Ele só está repetindo o senso comum. Ele só está repetindo o que os influenciadores bolsonaristas dizem, o que a população diz. Tudo é culpa do PT, joga no PT. E outro aspecto que eu observei também, que eu acho curioso, é que você tem os bolsonaristas diante da Vaza Jato, diante de áudios, de conversas vazadas do Dallagnol, do procurador da República da Lava Jato, do Sérgio Moro, de outros procuradores, e eles preferem não acreditar nisso. Eles fecham os olhos para isso. Não, a gente não sabe se é autêntico isso aqui, a gente não sabe se é verdadeiro isso aqui, a gente não sabe se está descontextualizado, a gente não sabe nada. Eles não acreditam nos procuradores da República. Eles não acreditam.
um pessoal da Força Tarefa da Lava Jato não acreditam em diálogos do Moro, não acreditam. Por outro lado, numa conversa de criminosos, de membros de uma organização criminosa, os bolsonaristas no ato já compram a narrativa, já compram a história. Ah, é verdade então. Um membro criminoso, o integrante do PCC falou, então é verdade. Pronto, acabou. Assunto encerrado. O PT tinha vínculos com o PCC. Pra você ver como é engraçado o negócio, né? Pra você ver como é curioso o negócio. Você tem procuradores falando, dizendo que o Moro sempre violou o sistema acusatório, por exemplo, e os bolsonaristas não acreditam nos procuradores. Não, o que eles dizem, não sei, que esquisito isso aqui. Mas você tem um criminoso, você tem um bandido dizendo aqui, falando alguma coisa, e daí os bolsonaristas, que são contra bandidos, que odeiam bandidos, vão lá e acreditam no bandido. Pra você ver como é realmente engraçado, como funciona a mente humana, como funciona o viés de confirmação, que é um dispositivo mental nosso, né? Que é um processo mental nosso, que todos nós passamos, que é de ignorar aquilo que a gente não quer ouvir e acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Não vou acreditar em jornalistas, não vou acreditar em procuradores da República, não vou acreditar no Moro, vou acreditar em integrantes do PCC. Isso é muito incrível. É muito incrível você observar como a mente humana é complicada. E outro aspecto também que você observa, né? Isso o Bolsonaro tem feito, e não é exclusividade dele, na verdade. Por um lado, tem características que são próprias do Bolsonaro. O Bolsonaro é um esgoto a céu aberto. Ele abre a boca, sai alguma besteira, alguma merda monumental. Eu, quando acordo todos os dias, eu já vou abrir os jornais aqui pensando quais foram as múltiplas merdas que o Bolsonaro disse de ontem para hoje. Então, assim, ele é um fenômeno, realmente. Ele é uma pessoa incrível, que ele abre a boca, sai alguma asneira. É inacreditável. Ele tem um poder de falar besteira que é inacreditável. Mas, por outro lado, tem coisas que ele faz que não é só ele, não. Qualquer político faz. Que é, por exemplo, pôr a culpa de todos os males nos governos anteriores, nas administrações anteriores. Então, tudo que tem de errado é culpa do Temer, da Dilma, do Lula. Tudo que tem errado no planeta é culpa do PT. E o que tem de acertos foi ele que fez. Então, por exemplo, você tem lá a redução dos índices de violência no Brasil, índices de homicídios no Brasil, nos 2 primeiros meses de 2019, nos 2 primeiros meses do mandato do Bolsonaro. O que o Bolsonaro faz, os bolsonaristas fazem? Foi o Bolsonaro que fez isso. É claro, é evidente. Em 2 meses, o Bolsonaro foi responsável por reduzir drasticamente a violência em relação ao ano anterior. Isso é uma bobagem tremenda. Você tem que ser muito delirante para acreditar numa besteira dessa. Porque é claro que o Bolsonaro não fez nada em 2 meses. É evidente isso. Não precisa ser muito inteligente para pensar isso. É claro que ele não fez nada em 2 meses. Principalmente porque a tarefa de segurança pública é de nível estadual. O Bolsonaro não fez nada para reduzir a violência no Nordeste, para reduzir a violência em São Paulo, para reduzir a violência no Rio Grande do Sul, para reduzir a violência em Mato Grosso. Ele não fez nada. Aqueles que fizeram isso foram os governadores e foram o sistema de segurança desses estados, a Secretaria de Segurança desses estados. Então, realmente, é muito delirante você querer atribuir agora a redução de criminalidade ao governo Bolsonaro, que acabou de entrar. Ele não fez nada nesse sentido ainda. Só que daí ele quer se atribuir essa vitória. Então, viu reduzir a violência? Fui eu que fiz. Mas o resto, a destruição do país, o resto é tudo culpa do PT. Outra vitória também, entre aspas, que ele diz ter obtido, foi a negociação com o Mercosul, que é algo que tem sido feito há quase uma década, mais de uma década, na verdade, por outros governos. Ele foi lá, assinou o documento e pronto. Agora o Bolsonaro é o negociador. Pronto. Conseguiu fazer algo que outros governos não fizeram. Sendo que, na verdade, a negociação se arrasta há muito tempo, com diferentes administrações, diferentes governos, ou seja, ele quer se atribuir as vitórias e jogar nas costas dos outros as derrotas, os erros, as catástrofes. Ele não faz nada de errado, ele só tem acertos. Só que mesmo que esses acertos não sejam dele. E isso foi algo engraçado que eu vi de uns dias para cá. Eu vi 2 canais bolsonaristas, o Nando Moura e o Bernardo Kister, que produziram 2 vídeos com conteúdo muito parecido, muito parecido. Parece até que eles receberam um roteiro para fazer aqueles vídeos, porque eles foram lá fazer vídeos defendendo o governo e mostrando as vitórias desse governo ao longo desses dias, né, ao longo desses meses até agora. E eles fizeram uma listagem ali, pelo menos em essência, que era idêntica. Parece que alguém entregou para eles aqui, olha, alguém do governo chegou para eles aqui, olha, aqui a gente tem a lista daquilo que a gente quer que vocês falem. Agora vocês vão lá e nos defendam. É muito estranho, realmente. Você observa esses 2 vídeos aí, do Nando Moura e do Bernardo Kister, você tem 2 pessoas que estão defendendo claramente o governo com conteúdo muito parecido. E um desses conteúdos inclui esse tratado que nem foi fechado ainda de fato, só uma intenção de fechar esse tratado do Mercosul
com a União Europeia, e o outro também é a redução da violência, que, como vocês sabem, é uma tremenda besteira atribuir ao Bolsonaro isso, porque ele não fez nada nesse sentido até agora. E por outro lado, você vê esse áudio agora que foi gravado, né, essa conversa foi gravada, querendo pôr a culpa agora no PT mais uma vez. O Bolsonaro conseguiu um bode expiatório perfeito, porque tudo agora é o PT. Mesmo vindo promotores dizer o contrário aqui, olha, eu trabalhei nisso, eu sei que isso é mentira, as pessoas vão acreditar nos bandidos, os bolsonaristas vão acreditar nos criminosos. Então, realmente, gente, é inacreditável, é realmente inacreditável. E o PT se pronunciou, disse que claramente é para difamar o PT, é para difamar o governo Lula, que é para difamar os petistas, então eles já se defenderam dizendo que não procede isso, o que corrobora de fato o que dizem os promotores. Mas, para resumir, essa notícia agora desse vínculo entre o PCC e o PT é uma cortina de fumaça. As pessoas falam muito sobre cortina de fumaça ultimamente, né? Isso aqui é cortina de fumaça, mas o sistema cortina de fumaça é isso, é de você desviar o foco do Moro, dos escândalos envolvendo o Moro, da desintegração do Moro enquanto figura pública e jogar o foco de novo pro PT. A culpa é do PT, e o Lula. E também para desviar um pouco o foco desse monte de esgoto que o Bolsonaro solta diariamente. É uma fábrica de lixo. É abrir a boca e você sabe que lá vem alguma coisa. Putz, lá vai o Bolsonaro falar alguma coisa de novo. Então, assim, realmente é inacreditável. Inacreditável. Eu quero saber se vocês viram essa história do PCC aí, dessa conversa entre integrantes do PCC, atribuindo uma ponte de diálogo entre o PCC e o PT. O que vocês pensam sobre isso aqui? Eu vou deixar para vocês as reportagens aqui que eu mencionei, para que vocês possam conferir também e ler. E é isso. Deixa aqui um comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!